Fala, Tanaka! Nesse vídeo eu vou te contar 17 segredos que eu aprendi com esse livro aqui, Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker, um best-seller e imperdível para você que quer ficar boyzão no futuro, mas nem vem falar que a minha cabeça é grande por isso, não. Tanakão, e esse livro aqui é um dos primeiros que você tem que ler caso você queira ficar rico, né? Porque isso aqui é verdadeiro anabolizante para esse cabeção. E o primeiro segredo é: os ricos pensam grande e os pobres pensam pequeno. Sabe aquela história, Tanaka, de você passar horas e horas procurando o molho de tomate mais barato do mercado para economizar, no fim das contas, 50 centavos? É isso que é mentalidade de pobre. Desculpa te falar, Tanaka, mas o tempo que você gastou vale muito mais do que essa economia japonesinha que você fez. E sabe quem é exatamente assim? A mãe do Japão. E sabe, consequentemente, quem é muito assim também? O Japão. E todo dia eu luto para poder matar o pobre interior, já que eu gasto 410 horas escolhendo uma forminha de gelo na Shopee. Agora, quem pensa como rico valoriza o tempo e sabe que ele vale muito, mas muito mais do que a centaveira que você economizou procurando no mercado igual uma vaca doida. O foco que você tem que ter é que você pode criar para aumentar o valor da sua hora, né? Então, quer ficar rico, Tanakão? Para de focar em coisas pequenas, japonesinhas, economias bobas. Começa a pensar em como você consegue multiplicar o seu tempo e dinheiro. Segundo segredo, os ricos focam em resultados, os pobres focam no tempo que gastam. Sabe aquela história, Tanakão, de trabalhar horas e horas e horas achando que só isso importa? Pois é, ninguém liga para o quanto você trabalhou em determinada coisa, Tanaka. Só o resultado vai importar no fim do dia se é bom ou se não é bom. Sabe quando eu comecei a dar valor na hora do Japão, na hora de vida? Foi trabalhando de peão de fábrica lá no Japão. Para quem não sabe, já fui pro Japão 2 vezes, uma quando eu era japonesinho bem pequeno, mais ou menos 12 anos. Depois voltei depois de velho, aos 18, para poder tentar juntar dinheiro para poder fazer faculdade. Para quem não sabe também, a maioria das fábricas trabalham por hora. Então você literalmente troca a sua hora por uma quantidade de dinheiro. Lá no Japão, por exemplo, um salário bom para homem era 1.400 ienes por hora. E aí eu comecei a ficar maluco com o tempo que eu gastava com coisas inúteis. Tudo que eu ia comprar eu convertia em horas. Falei, pô, para comprar esse MacBook, por exemplo, tá na minha frente aqui, eu precisava trabalhar, sei lá, 210 horas. Para comprar um leite eu gastava, sei lá, 10 minutos. E você começa a ficar numa pilha maluca de tentar trocar coisas que você quer comprar por quantidade de horas, e muitas das vezes você percebe que não vale a pena justamente por fazer essa conversão. Aqui no Brasil, por exemplo, a pessoa comprar um Mac são, sei lá, 15 mil reais. A pessoa, de repente, ganha quase isso trabalhando todo ano. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, eles gastam 1.300 dólares. Então, essa relação de tempo também da vida versus dinheiro é muito relativo de país para país. E é muito legal você fazer essa conversão de quanto vale a sua hora para você poder passar a dar mais valor na sua hora e, obviamente, ver o que você faz e o que você não faz. E aí, obviamente, ver se vale a pena a hora da sua vida ser gasta em determinada coisa ou não vale. Tem um exemplo, você não tá nem aí se eu gastei 410 horas, se eu gastei 20 minutos. O importante é que o vídeo vai ficar topzera. E se não ficar bom, você vai e pula. Simplesmente assim. Então, sempre foque no resultado. O rico foca no resultado. Não importa o quanto tempo, quanto esforço você levou. É o que eu sempre falo, né? Trabalhe duro, trabalho feito uma vaca doida, mas só que na direção certa. O terceiro segredo é: os ricos pensam e os pobres pensam ou seja, o rico quer tudo, quer sucesso nos negócios e uma vida pessoal topzera. Quer dinheiro e felicidade. Já o pobre pensa que tem que escolher. Ou eu tenho sucesso ou sou feliz. E aí acaba sem os dois quase sempre. Tanaka, para de ver o mundo como um bolo que vai acabar se todo mundo pegar um pedacinho. O mundo é um buffet inteiro, Tanakão, e sempre vai ter mais, sempre vai ser reposto. Então, pensar que você pode ter tudo é o primeiro passo para você começar a mudar essa sua vida aí. Quarto segredo é: os ricos focam nas oportunidades e os pobres focam nos problemas. Liga só, Tanakão, quando você tem uma ideia e compartilha com alguém, qual é a primeira coisa que a pessoa fala? Normalmente só apontam os problemas. Isso não vai dar certo, isso não vai dar certo por causa disso, e tacaracatica-tica. Isso aí é mentalidade pobre pura sendo detectada. Normalmente, sabe quem são as pessoas que mais fazem isso? São as pessoas mais próximas, os nossos pais, por exemplo, porque muitas das vezes eles querem nos proteger e acabam colocando sempre problemas, colocando sempre
coisas que não vão dar certo, justamente pensando na proteção. Então por isso que é bom você compartilhar com outras pessoas também, a não ser o seu círculo familiar. E Tanaka, o rico pensa totalmente contrário, ele olha para essas oportunidades, onde aquilo pode te levar. Claro que vão surgir problemas no meio do caminho, mas se você focar só neles, você vai parar no meio do caminho, porque, meu Deus do céu da terra, porque tem muitos problemas que você pode pensar que existem, mas tem outros zilhões de problemas que você nem sabe que existem. Então sempre foca nas oportunidades e onde aquilo pode te levar. Próximo segredo é: rico anda com gente rica e positiva e pobre anda com gente negativa. Se você quiser voar alto, Tanaka, você tem que parar de andar com os patos e começar a andar com as águias. Se você não tem amigo rico, tem importância, Tanakão. Eu também não tinha, mas você começa com um livro, por exemplo, que é fácil acesso hoje em dia, R$14, consegue baixar de graça, inclusive, na internet. Tem canais de YouTube, tem pessoas no Instagram, então você tem que começar a se cercar, mesmo que as pessoas não te conheçam, de pessoas bem-sucedidas, pessoas boyzonas, que assim você consegue se inspirar e começar a moldar também o que eles fazem para que você consiga seguir o passo a passo desses caras, porque o sucesso e a riqueza sempre deixam rastros. E muita gente sabe da realidade que eu vim, da periferia de São José dos Campos, dos pais da roça, sempre perguntam: Japão, como você conseguiu isso? E foi começando a me infiltrar nos meios dos ricos, seja em reuniões de empresários, usando o terninho bonitinho, sendo esportes de mais boyzão, como crossfit, por exemplo, beach tênis, que normalmente são pessoas mais boyzonas e que você tem ou não tem normalmente nesses lugares. Pouco importa, você tem que começar a se infiltrar, se jogar no mundo, e você vai ver que ser pobre ou rico não vai fazer muita diferença nesse meio, desde que você seja topzera também, né? Se você for um cabaço, não importa onde você vai estar, você sempre vai ser um cabação. Eu percebi isso no último ano do ensino médio, quando eu consegui uma bolsa para estudar no COC. Na minha cabeça, faixa branca da época, só tinha gente boyzona lá, porque da realidade que eu vim para o COC é uma distância gigantesca. Hoje eu sei que a maioria das pessoas que estudam no COC não são mega power boyzona assim, mas já é um puta salto para quem sai de um colégio público, por exemplo, e vai para estudar, porque lá no colégio público, quem que é o popular? O maloqueiro, o tranqueira, esses eram os famosos da escola, as piriguetes eram as famosonas, e aí quando você vai para um colégio que é focado em estudo, para estar na faculdade e tudo mais, você vê a gostosona e o gostosão estudando, aí você fala: meu Deus, eu sou uma aberração da natureza, não vou estudar. E aí você começa a ter esse choque de realidade, de perceber que o ambiente molda muito, mas muito mesmo. O sexto segredo é: os ricos sabem exatamente o que querem, os pobres só querem ser ricos. Imagina a cena aí, Tanakão. Você chega no restaurante, boa, perene, e aí pede qualquer coisa. Dá qualquer coisa aí. Aí o garçom vai lá e traz qualquer coisa e você fica puto ainda. Agora os ricos chegam lá e pedem: eu quero uma salada com croutons, com molho de maracujá, com iogurte, com hortelã, salpicado com alecrim e sal do Himalaia, por exemplo. Aí vem exatamente o que ele pediu. Então é muito importante que você saiba exatamente o que você quer. Primeiro, porque fica mais fácil a rota, né? Que aí vem o clichêzão do gato da Alice no País das Maravilhas, que fala: se você não sabe onde quer chegar, qualquer estrada serve. Isso depende do lugar aonde quer ir. Oh, realmente não importa, desde que eu... Então, não importa. Que caminho tomar? Outra coisa é você repetir sempre e ficar muito claro pro cabeção, porque aí você tem foco naquilo. E aí vem aquele outro clichê de que se você conhece alguém grávida, você começa a ver grávida em tudo que é lugar. Se você quiser comprar um carro X, você vê esse carro X em todos os lugares da vida, a partir do momento que o seu cérebro fica ligado. O sétimo segredo é: os ricos agem, os pobres só planejam. Muita gente só lê o livro, seguindo os passos que eu contei lá atrás. Mas só ler livro, só ficar assistindo vídeos motivacionais não muda nada, Tanaka. Ler sobre riqueza não vai te deixar rico. E o que faz a diferença é botar isso tudo que você aprende aqui no YouTube com o Japão, por exemplo, na prática. É a prática e a execução que vão te levar além. Então para de só pensar no que poderia ser e começa a agir. A ação é o que conecta a sua ideia com a realidade. Então você pode até sentir medo, mas vai com medo mesmo, Tanakão, porque é aí que a sua vida pode começar a mudar. Pra quem não sabe, o japonês fez stand-up durante o tempo. Ruim, tá bom? Bastante ruimzinho, mas fiz shows em alguns lugares. Boa noite, gente. Japonês também cola aqui. Esse é meu primeiro show, só ajeitar aqui pra não esquecer a ordem. Boa noite. Boa noite, valeu. Vocês sejam gentis comigo, é o meu primeiro show, velho.
Dá uma risadinha aí que é foda, Fraquice. Eu tô me cagando todo mesmo. O que me fez dar esse passo foi pensar, mano, o que difere a pessoa que tá na plateia batendo palma, que no caso era o japonês, do cara que tá contando a piada, é só a coragem de subir ao palco, que obviamente tem que saber contar piada, né? Mas foi exatamente assim que eu comecei a dar os primeiros passos nos palcos do stand-up, porque não deu muito certo não, né? Vocês viram onde eu parei. O oitavo segredo é: os ricos jogam pra ganhar e os pobres jogam pra não perder. Imagina só uma partida de pôquer. O pobre tá jogando pra não perder as fichas, todo cauteloso, cheio de medo. E o rico, Tanaka? O cara tá apostando alto, confiante que vai levar toda a bolada pra casa. E normalmente acontece... Quem ganha? O rico. Aí você fala, meu Deus, o cara nasceu com furico pra lua. Quem joga pra não perder fica travado, com medo de arriscar. Já quem joga pra ganhar tem muito mais chance de crescer, porque tá sempre dando o próximo passo. Quer vencer na vida, Tanaka? Se jogue e jogue pra ganhar. E uma coisa que aprisiona muito a gente que veio de baixo ou da classe média, que é tal estabilidade. Como diria o Flávio Augusto, não existe estabilidade. Qualquer crise que a empresa passe, por exemplo, quem vai estar fora vai ser você. Então, você precisa se colocar nessa situação de desconforto, de instabilidade, para poder ir dando passos para frente. Normalmente, quem é muito bem sucedido tem uma história de demissão por trás. Tem uma história de que ou ele fazia isso ou ele estava lascado. Então, antes de acontecer naturalmente, mas isso é muito difícil para você fazer naturalmente, eu sei que o cabeção trava a gente, é você já se jogar antes de isso acontecer. Se joga e vai ser feliz, Tanakão. Mas juízo, tá bom? Pelo amor de Deus. O nono segredo é: os ricos são ótimos em receber, os pobres têm dificuldade. Tanaka, eu conto uma coisa. Quando alguém te elogia ou te dá algo, qual é a sua reação? Se você responde, que nada, tô horrível hoje, ou recusa, isso é mentalidade de pobre. Quem é assim, Tanaka? O Japão. Eu tenho muita dificuldade nisso. Como eu tô nessa mistura de vir da pobreza e tem uma mínima ascensão ali, tem muito essa síndrome do impostor em nós, né, Tanakão? O pessoal fala, nossa, que bagulho da hora. Eu falo, isso aí custou R$2 na promoção da Shopee. Eu começo a falar as coisas que nada a ver. Falo, tá bonito hoje, hein, Tanaka? Que é difícil acontecer, mas o pessoal fala, nossa, tá bonito. Falo, tá doido, meu, que é feião, horrível. Então a gente é assim, e isso eu sei que é mentalidade de pobre, Tanakão. Tá vendo como é difícil mudar? Pra você ver, quando o rico recebe elogio, por exemplo, ele sempre diz o sorriso e fala, mano, valeu. Ele sabe aceitar o que a vida oferece. Isso vale para dinheiro, para oportunidades, para elogio. Então, aprenda a receber. Receba, Tanaka, porque quanto mais você aceita, mais vem. Isso é a lei do universo. Décimo segredo: os ricos são maiores que seus problemas, os pobres são menores. Problema? O rico vê problema como desafios para crescer. Ele não enxerga isso como um problema necessariamente. Ele sempre vê o que eu posso aprender com esse problema, o que eu posso fazer para superar o problema. Já o pobre vê como uma barreira que impede de avançar. E normalmente o pobre, nos primeiros problemas, ele já para e aí acaba utilizando o problema como uma desculpa para o não sucesso. Quando um rico, por exemplo, enfrenta um problema, ele pensa, como eu posso resolver isso e sair mais forte do que eu entrei? Já o pobre pensa, por que acontece isso sempre comigo? Então, Tanaka, eu tenho que mudar essa mentalidade, utilizar os problemas como motivos para você conseguir evoluir. Obviamente que isso também é difícil, mas você tem que mudar esse jeito de olhar a vida para você ir prosperando cada vez mais. 11º segredo: os ricos admiram pessoas de sucesso e os pobres só criticam. Se você vê alguém andando de carrão ou indo em algum restaurante caro, a primeira coisa que pensa, só pode ser ladrão, só pode ser herdeiro. Cuidado, Tanakão, isso é mentalidade de pobre na certa. Já o rico olha para quem chegou lá e pensa, o que eu posso aprender com essa pessoa? Admire quem conseguiu o que você quer e tenta aprender o máximo possível com essas pessoas, porque como eu falei lá atrás, o sucesso vai deixando rastros e pode ser através de livros, por exemplo. 12º segredo: os ricos sabem gerenciar o dinheiro, os pobres ignoram. O rico sabe exatamente onde o dinheiro dele está indo, ele controla cada centavo e faz o dinheiro trabalhar para ele. Já o pobre gasta sem pensar e no fim do mês está lá no aperto, sem saber onde vai parar toda a grana. Ele pensa, meu Deus, onde eu gastei tudo isso? Para onde foi meu salário que eu nem vi? Então, se você quiser ficar rico, você tem que começar a tomar a rédea do seu dinheiro, não deixar a vida te levar, você ali ser o condutor da sua vida. Se isso não fosse verdade, o maior investidor do mundo não teria a sua primeira regra, que é
nunca perca dinheiro. Se você quiser mais exemplo disso, te dou, Tanakão. Por exemplo, se você compra uma ação qualquer, sem olhar o preço, sem estudar, se a ação cai 50%, você tem que subir 100% para você voltar para o seu preço inicial. Então tem que dar muito valor para onde o seu dinheiro vai e para onde ele é alocado também. 13º segredo, os ricos focam no patrimônio líquido, os pobres só no salário. Enquanto o pobre só está preocupado no quanto vai ganhar no fim do mês, o rico já está pensando em como aumentar as suas fontes de renda, por exemplo, porque isso vai fazer muita diferença no longo prazo. Então, além de você só focar no que você vai ganhar no fim do mês, você tem que começar a pensar nas outras fontes de renda que você pode ter. Obviamente que é difícil, eu sei que é difícil, e eu trago exemplos daqui. Eu tomei um choque muito forte de realidade quando eu tocava obra lá em Barueri, por exemplo. A maioria dos meninos empreiteiros contratavam o pessoal de São Paulo. Aí eles tinham que ir até Barueri. O horário de obra era das 7 às 5, por exemplo. Provavelmente eles tinham que acordar 4h30, 5 horas da manhã para chegar em Barueri lá às 7 horas. E se saíssem às 5 horas da tarde, provavelmente chegariam na casa deles entre 8 e 9 horas da noite. Aí tinha que dormir, chegar cansado de obra. A obra é osso, trabalha bastante. E eu choquei quando eu comecei a fazer o caminho ao contrário. Eu morava em Barueri e aí tinha que ir para São Paulo, lá na Paulista, onde eu comecei a trabalhar com assessor. Só de ida e volta, era pelo menos umas 3, 4 horas da vida. Então é difícil, mas você tem que estar disposto e pensando sempre no que você pode fazer para ganhar mais dinheiro. Hoje tem Uber, dá para fazer iFood, dá para fazer serviço na internet aqui, por exemplo, que é a Canal Dark de YouTube. Tem milhões de fontes hoje de receitas alternativas que você tem que focar para tentar sair da pobreza. 14º segredo, os ricos têm uma mentalidade criativa e os pobres uma mentalidade reativa. Enquanto o rico está sempre pensando em como criar novas oportunidades, o pobre só reage aos problemas que aparecem. Você tem que usar a sua mente, Tanaka, para tentar criar solução, criar valor, inovar para os problemas que vão aparecendo. Essa é a mentalidade de criação que vai te levar para o próximo nível. Enquanto você só focar em resolver os problemas que aparecem, aí lascou. Tem um livro muito legal também, que é do Christian Barbosa, que é Tríade do Tempo. Ele mostra que tem 3 tipos de situação para você gerenciar. A urgente, a não urgente e a circunstancial. A urgente é aquela que você tem que parar tudo e resolver. Não tem jeito. Normalmente o pobre só foca nessa coluna, nos urgentes. Já os não urgentes é onde você tem que focar para não virar urgente. E aí essa circunstancial é onde você pode fazer um lazer, academia e tudo mais. Então tem que focar aqui nessa coluna do meio dos não urgentes para que você consiga não ter tantos problemas assim, para que você tenha que parar tudo da vida e resolver aquela bucha. 15º segredo, os ricos nunca param de aprender e os pobres acham que já sabem tudo. Sabe aquele broda seu que sempre diz, isso eu já sei, cuidado que isso aí é armadilha, não sei o quê. Sempre o sabichão. Se você não sabe, provavelmente você é um dele. E provavelmente aqui nesse vídeo agora já tá cheio de gente comentando, mas eu já sei, isso é um clichê, todo vídeo fala isso. É exatamente aí que mora o problema, porque quando você lê, por exemplo, o mesmo livro várias vezes, como tem gente que lê Bíblia várias vezes, você interpreta sempre de uma maneira diferente, ou tem algum insight diferente, porque você já não é mais o mesmo que você leu. Então por isso que é sempre bom você continuar aprendendo, mesmo que seja lendo o mesmo livro várias vezes, como você tem a Bíblia, por exemplo, que muita gente lê a Bíblia e toda vez que lê, aprende alguma coisa diferente, porque são insights diferentes e momentos da vida diferentes. Então, nunca para de aprender, Tanakão. 16º segredo, os ricos agem mesmo com medo, os pobres deixam o medo te paralisar. O medo faz parte da vida, mas se você deixar ele te travar, você nunca vai sair do lugar. Os ricos sabem que a coragem não é a ausência de medo, é agir mesmo com medo. Então, Tanakão, se você tá com medo, vai com medo mesmo. Como eu falei, se joga nesse mundão que é só assim que a sua vida pode mudar. 17º segredo, os ricos focam em criar renda passiva e os pobres só em salário fixo. Essa dica parece muito como a dica que eu já dei aqui, mas é um pouquinho diferente porque o rico sempre pensa em como pode fazer para o dinheiro trabalhar para ele. E o pobre, obviamente, que pensa só nesse próximo salário. Você tem que pensar em formas de fazer o dinheiro trabalhar para você. Porque enquanto você não fizer o dinheiro trabalhar para você, enquanto você estiver dormindo, você sempre vai ter que trabalhar. Então, é sempre importante você também pensar em rendas que não dependam de você necessariamente. Tem que ter a renda extra, essa é ativa, mas também tem que ter a renda passiva. O rico, por exemplo, vê um dividendo de um fundo imobiliário, mesmo que sejam 10 centavos, vai falar, caraca, que da hora, tem 1% que eu ganhei.
a mais sem precisar fazer nada. O pobre já vê o contrário, fala, são só 10 centavos, nem vale a pena começar a investir. E desprezam o valor dos juros compostos ao longo do tempo. E isso vai fazer no tempo que a sua renda passiva seja maior que a sua renda ativa. E aí dá para você ou parar ou também desacelerar e ter uma vida muito mais topzera. Me conta aqui, Tanaka, se você conhece alguma outra dica para que a comunidade tanakense possa crescer, porque eu sei que todo mundo que assiste os vídeos do Japão é a pessoa que quer crescer na vida e quer ficar boyzona assim. Então já comenta aqui alguma dica topzera demais japonês não falou aqui. Por falar nessa não crença, nesses juros compostos, vou deixar aqui um vídeo onde eu mostro para vocês a mágica que acontece depois dos 100 mil reais, ou a não mágica, descubra aqui. E aqui também vou mostrar para vocês um vídeo onde eu trago 5 ETFs que pagam dividendos, renda passiva mensal, só que em dólar.